Falaremos sobre por que as aeronaves americanas V-22 Osprey Ultrator, que muitas pessoas discutem se são helicópteros ou aviões, estão constantemente caindo e se as mais de 40 vidas ceifadas por esses helicópteros no total se devem a negligência ou falhas técnicas. A propósito, você pode obter informações mais detalhadas encontrando as fontes que usei na seção de explicações. Breaking news out of Imperial County where a military aircraft... Antes de mais nada, não é preciso ir muito longe na história. No ano passado, na quarta-feira, 29 de novembro, uma chamada de emergência foi feita às 14h45, horário local, no Japão. Um helicóptero V-22 pertencente ao exército japonês caiu no mar ao largo da ilha de Yakushima, na província de Kagoshima, no Japão. As autoridades japonesas responderam imediatamente ao local. Nos primeiros estudos, foi determinado que havia 8 pessoas no helicóptero. As autoridades estavam esperançosas, porque o helicóptero havia caído no mar e foi enfatizado que eles provavelmente pulariam no mar antes do acidente. Enquanto isso, um membro da tripulação foi encontrado inconsciente. No entanto, ele não pôde ser salvo, apesar de todas as intervenções. Infelizmente, 7 outros membros da equipe também não puderam ser salvos. Então, por que um helicóptero que se envolveu em mais de 20 acidentes durante o período em que foi colocado em serviço ainda quer ser usado? Vamos dar uma olhada nos acidentes e nos bastidores. Estamos em 19 de março de 1989, um dos dias mais felizes e surpreendentes da história da aviação americana. Hoje é o dia em que as pessoas estão divididas sobre se algo voando no ar é um helicóptero ou um avião. É também o dia do surgimento de um helicóptero que provavelmente não será muito bem mencionado na história. O tempo passa rápido e cerca de 18 anos depois, em 2007, os V-22 entram em serviço. Esses helicópteros, com um custo unitário de 67 milhões de dólares, são uma plataforma enorme que pode transportar até 32 passageiros em pé. É bom que ele seja grande, mas tem alguns problemas para voar. Esses helicópteros, que só têm lugar na frota dos Estados Unidos e do Japão, não parecem ser preferidos por outros países por algum motivo. 2 anos após o primeiro voo do V-22, ele decolou em 11 de junho de 1991 com um sistema de controle de voo conectado incorretamente e pegou fogo quando a seção esquerda do motor atingiu o solo quando estava apenas 4,6 metros acima do solo. O piloto, Grady Wilson, pode ter ajustado acidentalmente a alavanca do acelerador na direção oposta à pretendida e, mesmo que isso não tenha causado o acidente, foi enfatizado que isso afetou o acidente. Embora 2 pessoas tenham se ferido no acidente, isso foi apenas um pequeno sussurro do que estava por vir. Cerca de 13 meses haviam se passado após o primeiro acidente. Desta vez, quando as datas indicavam 20 de julho de 1992, o motor direito do V-22, e não o esquerdo, falhou e fez com que ele caísse no rio Potomac. Nesse acidente, 8 pessoas perderam suas vidas. Desta vez, 7 anos após o último acidente, um V-22 Marana, usado no exercício, parou seu motor direito a uma altitude de 75 metros durante o pouso no aeroporto regional do Noroeste. Nesse acidente, 19 pessoas perderam suas vidas. O motivo do acidente foi que os especialistas se concentraram no pouso do V-22 em uma altitude incomum acima da velocidade normal de pouso e que muitas aeronaves voando lado a lado devido ao exercício poderiam afetar os V-22S. Bem, os pilotos, que dominavam quase todas as partes do helicóptero que estavam usando, não sabiam a que altitude e a que velocidade pousariam. Em dezembro do mesmo ano, um V-22 com 4 pessoas a bordo caiu novamente. Dessa vez, o problema não era o motor, mas um problema que não havia sido detectado antes. Como resultado desse acidente, que se acreditava ter sido causado por cabo e software, os V-22 foram rebocados para pouso pela segunda vez. O aterramento de um V-22 não é, na verdade, muito importante. A razão para isso é que muitas pessoas perderam a vida em acidentes em março de 2006, abril de 2010, abril de 2012, junho de 2012, maio de 2015, dezembro de 2016, agosto de 2017, setembro de 2017, março de 2022, junho de 2022, agosto de 2023, finalmente, novembro de 2023. Então, por que os V-22, que eram constantemente interrompidos pela interrupção contínua do programa e eram constantemente mobilizados e depois colocados de volta em uso, continuaram a ser usados? Na verdade, esse ponto é muito importante. A razão para isso é o desempenho do helicóptero. Sim,
O helicóptero foi a melhor escolha para operações de pouso críticas, embora tenha caído várias vezes durante seu uso devido a problemas técnicos. Em uma operação secreta, ele foi capaz de levar o pessoal militar para a área da missão muito rapidamente em condições climáticas muito ruins e buscá-lo novamente da mesma forma. Na verdade, acreditava-se que os transportes seriam bastante seguros, pois sua capacidade era tão grande que poderia pousar em pontos que soldados inimigos não conseguiriam prever. No entanto, os V-22S ainda não alcançaram a posição desejada hoje devido a muitos problemas. Em 12 de dezembro de 2000, o V-22 foi suspenso por tempo indeterminado. Vários engenheiros foram transferidos para outros projetos de aeronaves. O gerente do programa saiu. Ele foi substituído pelo engenheiro-chefe. O novo regime do Pentágono declarou que a aeronave deveria ser reativada dentro de 2 anos. Caso contrário, o programa deveria ser cancelado. O helicóptero apresentava grandes problemas técnicos e de software. Ken Bailey, que foi promovido ao cargo de engenheiro-chefe adjunto nessa época, disse as seguintes palavras sobre o projeto: "Eu hesitei, conversei com minha esposa, conversei com meu pai. Perguntei a mim mesmo, será que esta aeronave depende de uma tecnologia que nunca funcionará? Quero associar minha carreira a isso? Conversei com muitos engenheiros que fizeram isso. Li os relatórios e aceitei o trabalho porque estava confiante de que a tecnologia do Osprey era sólida." O coronel da Força Aérea Craig Olson expressou que o projeto do V-22 estava sob grande pressão do governo devido a outros acidentes e que a principal prioridade era entregar a aeronave antes de todos os testes. Isso significaria que uma aeronave que não estivesse pronta seria usada na frota do país, e como você pode entender, acidentes ocorreriam. Seguindo os comentários de Craig Olson durante esse período de relatórios investigativos em andamento, uma investigação da Marinha após o acidente de 1992 revelou que uma luz de advertência piscou na cabine do Osprey logo após a decolagem da base da Força Aérea de Eugene, na Flórida. No entanto, o piloto continuou a voar. O motivo pelo qual o piloto continuou seu caminho foi a pressão de seu comandante para não se atrasar para a cerimônia de arrecadação de fundos. Depois desse detalhe, a investigação se aprofundou e, após uma investigação detalhada, surgiu um detalhe que marcaria a investigação. Foi revelado que 70 dos 103 testes que deveriam ser realizados no V-22, cada um mais importante que o outro, não foram realizados. À medida que novas informações chegavam, novas pessoas eram incluídas no escopo da investigação e, como resultado desses interrogatórios, os gerentes de programa admitiram que sabiam do problema de vazamento hidráulico, que foi a causa de um dos acidentes, há 6 meses. O prazo para o financiamento do projeto estava se aproximando e as autoridades haviam ignorado esse problema, pois teriam atrasado o cronograma se ele tivesse sido resolvido. Na verdade, um piloto chamado Gross, o diretor de testes, declarou nos relatórios que eles tiveram um problema de software durante o voo de teste e que todos os dispositivos eletrônicos tinham desaparecido e que esse som durou 12 segundos. E o piloto ficou bastante surpreso quando a gerência sênior lhe disse que eles estavam desapontados como resultado desse relatório negativo. Finalmente, como resultado da crescente pressão da mídia, uma decisão correta foi tomada. Os relatórios anteriores começaram a ser analisados e um novo começo foi dado para lidar com os problemas que causaram os acidentes, um por um. Os 2 primeiros acidentes foram muito fáceis de resolver, mas o problema dos acidentes 3 e 4 foi muito difícil de resolver. O motivo disso foi que a aeronave caiu com o problema do anel de vórtice e os engenheiros não tinham conhecimento suficiente sobre o assunto. Foram nomeados engenheiros para esse assunto e foram realizados estudos durante dias. E esse problema foi resolvido. Um dos outros problemas era o atrito no motor. Ao contrário do que se pensava, esse problema era muito grande e muitas peças tiveram de ser alteradas em termos de design e até mesmo o design do helicóptero teve de ser renovado. A aeronave foi repetidamente desmontada e remontada. Como resultado dos testes de voo, foi assegurado que nenhuma peça se esfregasse uma na outra. No 4º acidente, o piloto afirmou que uma luz de mau funcionamento estava acesa, e essa luz não tinha um sistema que informasse ao piloto o que fazer diante desse mau funcionamento e a causa do mau funcionamento. Isso fez com que os engenheiros colocassem o V-22 em uma simulação e pensassem em todos os tipos de problemas que poderiam ocorrer, e eles encontraram a solução reescrevendo o software. Eles reconstruíram o software e lidaram com os problemas separadamente. Dessa forma, como resultado dos problemas enfrentados, o piloto seria informado sobre o que fazer e sobre o mau funcionamento. Sim, dezenas de acidentes desde o passado até o presente. De fato,
A confiança no projeto e as pressões para seu financiamento causaram muitos dos acidentes. Se não houvesse uma cadeia de negligência no tempo e tudo fosse feito de acordo com as regras, talvez não estivéssemos falando da maioria desses acidentes hoje. Espero que os helicópteros V-22 sejam muito mais bem-sucedidos nos próximos anos e que tudo seja feito de acordo com as regras.